Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Universidade Paulista, Unip, em parceria com o curso e Colégio Objetivo. E hoje o nosso tema é: você não precisa provar nada a ninguém. Não prove. As primeiras festinhas, a necessidade de se destacar no grupo, o contato com amigos ou até mesmo os invariáveis conflitos existenciais. Tudo faz parte, mas pode ser também uma fase tentadora de acesso às drogas. Para jogar luz sobre esse assunto, convidamos o professor doutor Carlos Alberto Pastore, ele que é cardiologista do INCOR. Seja muito bem-vindo, doutor Pastore. Eu tenho um imenso prazer de conversar com o senhor e obrigada pela sua partilha aqui. Bom dia, Malu. Prazer, né? O NIP faz parte da minha vida. Eu estou praticamente ligado à NIP desde que ela abriu. Então, para mim, é um prazer estar falando aqui com vocês. Sempre que eu puder realmente participar das atividades da Unip, realmente, para mim, é muito importante. O doutor Pastore, é um tema difícil de abordar, né? Porque ele é enfático e recorrente nos nossos dias. Tá. E aí a gente saber essa dose, a medida certa, até de lidar com esse assunto, né? Então eu queria começar por essa abertura que nós fizemos, no sentido de, assim, quais são os motivos que levam o jovem a procurar as drogas? Você vê que você já até tocou nesse assunto e realmente acho que tem uma curiosidade sempre, né? Quando você começa a ter uma visão de mundo, começar a olhar o mundo, se relacionar com amigos, você começa a ter oportunidades e às vezes a curiosidade te leva a experimentar. Agora, claro que eu entendo que os adolescentes querem realmente aí tentar aproveitar essa chance de saber viver um pouco as coisas da vida. Mas, em parte, né, você pode usar isso de uma forma inadequada, né? Quer dizer, quando você está aí com seus probleminhas familiares, que todos têm, quer dizer, começar a usar isso de uma forma, fugindo um pouco da sua realidade e começando pela curiosidade e depois pela vontade, e depois você realmente acaba acessando e enfrentando as situações ligadas às drogas. O começo, em geral, é sempre uma curiosidade, é uma participação do grupo, né? E isso, eu acho que é por aí que os jovens começam a sentir, né? Agora, é interessante porque os pais, os professores, os médicos, têm uma responsabilidade quando essa dose passa dos limites, né? Então, assim, como que, vamos dizer, o senhor como um médico tão experiente, né, tantos anos já na profissão, doutor Pastore, eu acho que o senhor, assim, é uma voz que pode se levantar para falar para os pais, para os educadores. Como é que a gente lida com esse contexto, doutor Pastore? A sensação que eu tenho hoje é que quanto mais você enfrentar essa situação, é melhor. Quer dizer, você precisa estar esclarecendo, conversando, tanto em casa como na escola, porque eles precisam ter ciência do que nós estamos falando. Porque, no fim, você tem essa curiosidade e, às vezes, você não sabe a repercussão de uma droga na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua percepção. Quer dizer, precisa deixar muito claro, né? Quais são as repercussões. Isso é informação, e eu acho que a informação deve partir de todos, tanto do ambiente familiar, o ambiente da escola, e até as pessoas que possam estar, médicos, que possam estar ajudando esse trabalho. Há, claro, políticas públicas que podem ajudar muito, mas realmente eu acho que o foco está realmente em casa e na escola. Né? Agora, uma curiosidade: por que vamos dizer, as drogas, elas como é que se diz? Não atacam. Como é que essas atingem, né? Especialmente os mais jovens? O que acontece assim com essa idade, né? O que do ponto de vista até biológico, né, doutor Pastor? Eu queria entender o que se passa nessa época e por que ela afeta tanto. Eu acho que tem aqui uma sensação do prazer, né, Malu? Porque, no fundo, essas drogas ativam áreas cerebrais e te trazem um prazer que realmente, para a busca desse prazer, não é fácil. Não esqueçam que, nesse início da vida, os jovens, adolescentes,
passam por situações muito difíceis, né? Eles começam a relacionamentos, trabalho, escola, família, tudo isso é muito difícil, né? Eu acho que a adolescência e esse início da vida, quando você começa a perceber, quando você tem uma sensação de prazer assim tão boa, tão rápida, né? Quando você está vivendo dificuldades muito grandes, isso é muito atrativo, né? É muito atrativo. Quer dizer, você usar uma droga, se sentir bem naquele período, é muito atrativo. Então, vamos dizer, o apelo da droga é fortíssimo, né? Você usa, se sente super bem, fala, puxa, isso aqui é uma maravilha, resolve os meus problemas, já que você tem várias coisas importantes a serem resolvidas nesse período. Então, eu acredito que a sensação, esse prazer, né, tudo isso que vem com relação às drogas, eu acho que isso atrai muito mesmo, e conforme você vai experimentando, você vai sentindo. E às vezes pode ser uma coisa simples que você experimente, mas ela é sempre o primeiro degrau de um processo que é muito perigoso, né? E assim, né? Pensar como que pode ser um caminho, não ser, como pode não ser um caminho sem volta, né? Porque às vezes o jovem ele vai ali buscar pela curiosidade, como o senhor tão bem colocou, né? Mas por vezes, assim, e quem está no backstage, vamos dizer assim, né, no bastidor, como os pais, os educadores, os médicos, né, eles precisam ajustar essa medida, né? Porque você também não pode tirar a vida do jovem, né? O doutor Pastor, e a senhora até como pai também pode explicar para a gente, contar para a gente como lidar com uma situação, porque olha, doutor Pastor, eu já vi situações assim de pais que enfrentam problemas assim, aquelas situações da vida que você tem que acompanhar, e é muito difícil para um pai, para uma mãe, você vendo aquele filho tão bem criado, tão bem conduzido, e de repente entrar nesse caminho que por vezes é difícil, né? Muito difícil de tirar, né, doutor Pastor? Então eu queria que você contasse também um pouco do seu ambiente, assim, o senhor como autoridade médica. Veja, quer dizer, você percebe que a entrada no processo, em geral, são com drogas lícitas, né? Qual que é a droga mais importante no país? O álcool, né? É o álcool, né? O cigarro vem em segundo, a maconha vem em terceiro, e aí vem outras drogas mais pesadas. Mas você veja, o álcool hoje, quer dizer, essa liberdade de utilizar o álcool é um passo bastante difícil e que realmente eu acho que às vezes é a porta de entrada para tudo. Porque o álcool está liberado, né? Quer dizer, ele é lícito, então você pode tomar o álcool e pode fumar. Quer dizer, então, e claro que você não vai poder tirar do adolescente, do jovem, essa possibilidade de você realmente experimentar, né? Puxa, que jovem não quer experimentar tomar álcool, né? Mas eu acho que aí começa a conversa com relação aos limites, porque quando você toma a sua primeira bebedeira, você sente o quanto ele é agressivo, né? E às vezes tem muita propaganda do álcool dizendo que ele é bom para isso, bom para aquilo. Nós somos totalmente contra isso. Eu acho que não é bom para nada. Quer dizer, você pode usar isso de uma forma de prazer, em situações excepcionais, né? Mas trazer, às vezes, você tem um pouco essa coisa de fazer que o álcool pode trazer algum benefício, mas em geral ele não traz benefício. E para ensinar para eles o limite da utilização do álcool, a importância de saber o quanto isso pode fazer mal, é a mesma história do cigarro. Quer dizer, esse começo, entender o que o cigarro vai trazer, desde cedo, que o cigarro não é uma droga que só faz mal para o pulmão, é um dos fatores de risco para doença cardiovascular enorme. Então, é importante, né, começar já das drogas lícitas e para eles saberem exatamente onde eles estão entrando e qual vai ser a repercussão disso do ponto de vista intelectual, do ponto de vista orgânico, né? Porque você sabe que uma vez eu assisti uma palestra de um médico herbiatra e ele estava explicando isso, que o álcool, por ser uma droga lícita, né, então assim, começa dentro de casa mesmo. O pai vai pegar uma cervejinha na geladeira. E aí o filho, ele se inspira no pai. Assim, se inspira para o lado bom, para o lado ruim também. Então, quer dizer, e é uma atitude corriqueira, né? O pai tomar um uísque, isso acontece dentro de casa, não dá para negar, ou tomar uma cerveja, e tudo isso. Aí, porque para o jovem,
é muito difícil também ver isso, porque ele quer chegar no pai, mas a atitude do pai inclui isso. Então, assim, essas drogas lícitas, elas são talvez ainda mais perigosas, né? Porque elas são permitidas, né? Eu vou dar uma experiência para você entender. Eu acredito que, porque o que hoje nós estamos trazendo? Anteriormente, você sempre achava, não, o álcool tudo bem, né? Em casa. E tem um estímulo, né? Porque às vezes os adultos acham que tomar álcool todo dia, almoço, janta, fim de semana. Quer dizer, tomar o álcool esporadicamente, em situações especiais, onde você vai comer, tomar o álcool, a gente acredita que até isso é uma coisa razoável. Mas precisa entender que o álcool, como o cigarro, eles são extremamente tóxicos. Não é uma toxicidade simples, muito tóxico. O álcool é super tóxico, ele é muito agressivo para o papel digestivo, muito, 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 muito. Ele traz repercussões orgânicas extremamente importantes, mexe com a pressão arterial, mexe com a frequência cardíaca. Então, este hábito em casa, eu concordo com você, não é interessante estimular. Eu acho que os pais não devem estar tendo esse tipo de hábito da bebida no dia a dia. Eventualmente, é uma festa, é um aniversário, é alguma situação excepcional, o álcool pode estar presente, mas não que isso faça parte da vida. E eu concordo com você. O pai dá o exemplo claramente, e não só do álcool, da comida até, né? Até da alimentação, da nutrição. Quer dizer, esse exemplo de casa eu acho fundamental, viu? Já para a gente esticar esse assunto, né, o doutor Pastore? Mas eu queria também pensar também do ponto de vista da medicina, né, do ponto de vista do corpo. Quais são os indícios que eles dão a entender que o jovem está fazendo uso de drogas, né, que ele está no início desse processo, digamos assim, o doutor Pastore? Sim. Eu acredito, Malu, que é uma modificação comportamental mesmo. Ele muda o comportamento. Eu acho que os pais devem estar muito atentos a isso, né? Então, às vezes, você não presta atenção no teu filho, mas quem presta atenção percebe que ele está dormindo muito, que ele não consegue levantar da cama, que realmente ele fica desatento, ele perde um pouco essa coisa da própria cognição, do trabalho de fazer as suas atividades. Então, é só observar que isso é muito, muito fácil de perceber. Quer dizer, drogas mais pesadas até eu concordo, mas até este exagero no álcool, exagero na maconha, dá para perceber. E você pode acompanhar isso. Claro que não é muito fácil, às vezes eles fazem isso fora de casa, é claro, mas as repercussões corporais, orgânicas, a rotina do menino, da menina que esteja lá usando as drogas, eu acho que isso é importante, porque muda bastante esse aspecto comportamental. Não é difícil, mesmo nos olhos, né, na forma de utilizar a alimentação, tudo modifica aquele, vamos dizer, aquele dia a dia que você conhecia. Eu acho que é possível você reconhecer isso, sim. Ô, doutor Pastore, eu um dia já fui fumante e o senhor sabe que eu trabalhava com o Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, e eu lembro que ele explicou para mim, na época, o que acontecia com o meu pulmão. Né? E quando ele explicou, fez um desenho, sabe, colocou ali caprichou ali no desenho, sabe, na tinta, né, explicando, ele ficou assim um tempinho explicando para mim. Depois que eu entendi isso, e para mim foi muito difícil de parar, eu parei. Né? Então, assim, eu estou aproveitando também essa oportunidade que a gente está aqui conversando, doutor, e queria que o senhor explicasse, assim, do ponto de vista né, como no corpo como um todo, mas também no coração, né? O que afeta, o que acontece com o cigarro, com a bebida, o que ele provoca, que desenho que a gente pode fazer hoje para quem, infelizmente, está enfrentando esse problema, para os pais, educadores, quem estiver enfrentando e puder assistir essa nossa live, no que a gente pode ser útil nesse momento, doutor Pastore? Claro. Esse estímulo é claro. Aquilo que o cigarro, a cada vez que você traga, ele estimula áreas cerebrais de prazer mesmo. Você sente aquela sensação de prazer ao utilizar. Só que acontece é que, cada vez que ele encosta nessa área que te dá prazer, quando ele diminui, você vai buscar outro. Então, a quantidade vai aumentando de acordo com a sensação do prazer. E, então, não é difícil realmente parar de fumar. Para as mulheres, muito, né?
Depois da menopausa, mais ainda, porque a falta do hormônio traz muita ansiedade, tensão, elas fumam mais. Hoje, as jovens meninas fumam também muito. Então, não há dúvida que a sensação de prazer é muito grande. O problema é que esse prazer custa caríssimo, né? Caríssimo. Esse é um prazer que tem um preço, acho que não vale a pena, né? Não vale a pena. Por quê? O cigarro traz, além das repercussões pulmonares, e como elas demoram para aparecer, uma doença crônica grave vai aparecer lá na frente, você vai fumar décadas até, sem perceber muito a sua restrição quando é jovem, mas ela traz uma restrição pulmonar muito grande. Pior, ela favorece o depósito de gordura na parede das artérias, que é um dos fatores de risco para os infartos, para os derrames. Então, ele sobe a pressão, ele estimula muito o organismo com repercussões muito graves. Então, é o tipo de momentos de prazer com repercussões gravíssimas em pulmão e coração, principalmente na parte de artérias, encanamento mesmo, né? Que é isso que vai trazer o prejuízo futuro. Agora, você sabe que me chama muita atenção, né? Quando a gente pensa em medicamentos e tudo mais, a gente sempre... É uma droga, né? Por isso, algumas farmácias até têm esse nome mesmo, de droga, né? E eu lembro que mesmo o doutor Drauzio, que falava para mim nessa mesma época, ele dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, assim, então eu queria também entrar nesse assunto com o senhor, doutor Pastore, para, assim, qual a diferença entre o fármaco e a droga? Quer dizer, o que eu acho que é bem interessante é que quando você usa uma medicação, ela tem vamos dizer, a finalidade de melhorar um processo, né? Você usa uma medicação que é trabalhada, que leva anos para realmente você conseguir uma droga, tem fases de aprendizagem e tal. Então, você vai criando uma droga que tem a finalidade realmente de acertar algum ponto, uma pressão alta, você vai baixar a pressão. O problema é que quando as drogas são usadas praticamente sem você, ou a medicação é usada, sem você saber se isso vai ser bom ou ruim, quer dizer, você não está usando para um tratamento, você está usando esperando uma sensação. E é uma coisa que nós não temos ideia hoje, que eu acho que, se você olhar para o mundo hoje, eu acho que a maior parte das drogas, se você pegar em milhões, acho que tem mais de 90 milhões no mundo de pessoas que usam maconha. Mas o que vem subindo são opiáceos. Opiáceos são drogas do dia a dia, que estão presentes em várias substâncias, junto com várias substâncias em algumas medicações que a gente usa. Então, você veja, os Estados Unidos é um boom dos opiáceos, o pessoal toma, porque dá uma sensação de prazer, em geral está ligado a uma analgesia. Então, não há a menor dúvida que essa barreira entre o que é tratamento realmente fisiológico está muito próximo daquilo que vai te trazer prazer com preço altíssimo pela indicação inadequada da medicação que você está tomando. Então, você veja, os opiáceos, as anfetaminas, que são muito conhecidas, que são estimulantes muito importantes. Vocês vejam hoje muita gente utilizando isso no dia a dia para ficar mais atento, para estimular muito mais o cérebro. E isso é uma coisa que às vezes não tem volta, né? Porque realmente você inicia esse processo de utilização de determinadas medicações que você consegue e vai usando a medicação, estimulando o teu organismo, o cérebro, para poder tocar o seu dia a dia. Não tem dúvida. Agora, os remédios também viciam? Não há dúvida. Você veja anfetaminas, por exemplo, como isso é importante, entendeu? E isso realmente traz repercussões muito importantes. Não há dúvida que vicia. O opiáceo vicia muito, né? Vicia muito. Então, assim, enquanto o senhor falava, né, eu pensei, porque é um limiar, né, um cuidado ali que a gente que precisamos todos ter. Mas, assim, era preciso que a vida melhorasse, né, que não precisasse chegar nesse ponto, porque quando você pensa, nós estamos falando aqui do jovem e tudo mais, o jovem, ele tem essa coisa de pertencimento, de ser parte daquele grupo, daquele mundo, né? Ele está numa fase de autoafirmação, né? Então, é muito difícil, assim, então vamos dar uma qualidade de vida para ele e tal. Mas, assim,
A vida que ele quer é experimentar, é ir para o novo, né? E o jovem tem essa característica. Então, assim, é muito difícil esse processo. Como que a gente pode lidar com todas essas variáveis, não, doutor Pastor? Sim. O que você colocou é perfeito. Eu acho que o mais comum do acesso e da chegada das drogas são pelos amigos, isso não tem dúvida. Está onde você procurar, você vai achar na literatura. É por aí mesmo, porque ele está naquele grupo, todos vão beber e você não vai beber. Quer dizer, você está no grupo, todo mundo vai fumar maconha, você não vai fumar. Quer dizer, começa um processo que você precisa pertencer ao grupo. E para pertencer, você tem que ter as vivências do grupo. E é difícil você ter estrutura, né, emocional para falar, não, eu vou pertencer, mas eu não vou fumar, não vou beber. Não é fácil mesmo, Maru. Então, ele precisaria estar muito bem preparado, tanto pela família como pela escola, né, mostrando que pertencer não precisa ser pertencer com esse grupo usando droga. Por exemplo, ele pode pertencer por outras coisas mais interessantes das discussões, no seu trabalho, mas esse pertencimento que você comentou é forte, né? Porque, no fundo, os amigos são os indivíduos que estão lá no seu dia a dia. Eles conversam mais com os amigos que com os pais hoje, não há dúvida. Né? É com esse grupo que você aprende algumas coisas, você aprende o bom e o ruim, quer dizer, é no meio desse grupo. E aí, se você tiver alguma carência, você veja a depressão nos jovens, tudo, o pânico, quer dizer, eles começam realmente a buscar qualquer alternativa que tire essa sensação realmente de pânico, de ansiedade, né? E a busca é muito grande. Eu vejo que os jovens hoje sofrem muito com isso. E, às vezes, o uso da droga alivia um pouco essa ansiedade, mas com preço, como eu falei, muito caro. O doutor Pastore, mas vamos dizer, a gente está sempre pensando aqui nas pessoas que estão no entorno, né, desse jovem, desse adolescente que está nesse mundo e numa situação de perigo. Então, doutor Pastor, eu queria saber o seguinte, quer dizer, quando você está ali no foco mesmo, né? Como é que você faz para... Você percebe que o teu filho está envolvido, ou alguém próximo, um sobrinho, um primo, está naquela idade e tudo mais, e se você está ali no entorno, né? Como é que você deveria agir na sua avaliação para tirar o foco daquilo? Né? Porque, às vezes, assim, eu já assisti situações onde pais enfrentam momentos dolorosos, que não tem como explicar. Para mim, não tem outro... Quem já viveu isso sabe. É verdade. E assim, como que um pai, uma mãe ou alguém próximo pode fazer nesse momento, assim, para tirar o foco, para diminuir esse momento tenso? Eu acho, Manu, que não, às vezes os pais têm que entender que eles, pessoalmente, às vezes não conseguem solucionar o problema. Às vezes por falta de conhecimento, porque tem uma relação emocional muito forte, às vezes não consegue acessar o que realmente o jovem está sofrendo. Então, esse mundo psi hoje é muito preparado para isso. Então, a gente tem psicólogos, psiquiatras, pessoas que só trabalham nesse mercado de álcool e drogas. Então, eu vejo aqui grupos muito fortes, aqui no próprio Hospital das Clínicas, de pessoas que só fazem isso. Às vezes, a gente precisa buscar ajuda de pessoas especializadas. Não é fácil, o que você falou é uma verdade. Você, às vezes, não consegue dar conta dessa situação. Por quê? Porque é um movimento emocional. Às vezes, os filhos não vão contar para eles que estão deprimidos por isso, por aquilo, ou porque o pai separou, por causa de uma separação, ou por algum problema nas relações afetivas, no namoro. Então, às vezes, eles não vão abrir com os pais. Então, eu acho que buscar ajuda hoje, rapidamente, é importantérrimo, porque álcool não tem conversa, é zero. Se continuar bebendo, vai continuar bebendo cada vez mais. Então, buscar esse discernimento, ensinar para o jovem essas coisas, às vezes não é só para o pai e para a mãe, né? Às vezes você precisa ter alguém para te ajudar, viu, Maru? Buscar pessoas especializadas. O doutor Pastor, o senhor falou uma expressão que me chamou muita atenção agora, nessa tua fala. Acessar, né? Porque ele está ali, às vezes ele não está presente, ele está longe. E assim, então, filho, está tudo bem? Toma um café, né? Aquela coisa de pai, de mãe que perguntam, né?
mas às vezes você não consegue acessar. Mãe, tá, fui. Não, sim. Então, quando você encontra um profissional que pode acessar, e até já lidou com outros casos, quer dizer, no mínimo ele tem a expertise de lidar com esse assunto, sabe onde pode estar o ponto crônico, o ponto ameaçador, vamos dizer assim. Então, ele consegue acessar, porque acessar esse jovem é muito difícil e nem sempre esse acesso ele acontece pelos pais, não, doutor Pastore? Sim, porque, às vezes, eu brinco que, às vezes, quem já fez terapia deve saber isso. Quando você fecha aquele setting, você e o terapeuta, é onde você pode falar mal dos outros, do pai, da mãe, do trabalho, porque às vezes é muito difícil você conversar com os pais sobre problemas pessoais. Quando você tem uma pessoa preparada, que sabe acessar, que sabe conversar e que te dá um ambiente de segurança, esse tipo de tratamento é fundamental, porque às vezes o jovem precisa de um espaço onde não seja pai, não seja mãe, não seja irmão, que ele possa falar dos problemas pessoais. E tem que ser num ambiente de segurança, com uma pessoa adequada, num setting adequado, no qual você vai poder dar para ele confiança, segurança dele poder falar dos problemas. Então, eu acho que os pais têm que ter essa cabeça, né, de realmente procurar ajuda, porque não dá, viu, Maru? É muito difícil essa relação de pais quando os filhos estão sofrendo alguma coisa e estão usando drogas, outras coisas, e eles não conseguem acessar. É um sofrimento. Então, eu acho que a busca de ajuda hoje, e realmente nós temos gente muito especializada hoje nisso, para que os pais não sofram tanto e que os filhos possam buscar vamos dizer, um local no qual eles vão iniciar um tratamento, uma ajuda para evitar os processos que a gente conhece, né, graves, né, muito graves, e que levam a só piorar uma depressão, uma ansiedade. Assim. O doutor Pastori, pela sua experiência, até como médico, assim, e como pai, qual é a idade certa? Tem uma idade certa para começar a tratar desse assunto dentro de casa? Você sabe que eu vejo que cada vez mais precocemente, né, Malu? Hum. Inclusive mais até para as meninas. As meninas hoje, a rapidez pelas quais elas se entendem e enfrentam o mundo, elas são muito mais rápidas que os meninos, muito mais. Você pega uma menina de 9, 10, 11 anos, elas já estão por dentro de todas as situações, de tudo que vem, de tudo que virá. Os meninos às vezes não são tão rápidos, mas eu acho que nesta idade já, quando os hormônios começam a subir, né, e o estímulo começa a chegar, né, o estímulo realmente da parte sexual, do crescimento corporal, do aparecimento dos seios da mulher. Quer dizer, quando ela começa a se sentir já entrando na fase que ela realmente começa a ter sentimentos importantes, e que o jovem também começa a ter, nesta fase a gente tem que ficar muito atento, porque a busca é aí, né? Porque eles estão com os amigos, né? Eles estão começando a sentir as coisas que o mundo está te oferecendo, e às vezes eles não têm os limites para utilizar essas ferramentas. Eu acho que eles têm que estar preparados para utilizar isso, porque não é fácil. O mercado te oferece o tempo todo alternativas para aliviar a ansiedade e tensão e que não são as melhores. Sempre. É isso que o mercado faz. Ah, experimenta, né? Maconha relaxa, fuma aqui um cigarro. Ah, toma um comprimidinho desse que você sai do mundo, você vai viver outro. Então, isso é o tempo todo, o oferecimento é diário. Quer dizer, o mundo hoje de álcool e drogas é uma loucura de valores. Então, eu acho que nesse aspecto, essa busca é muito importante desde jovem, porque eu acho que a partir do momento, né, 9, 10, 11, que começa realmente a mudar um pouco corporalmente e os hormônios começam a surgir mais fortes, é o que estimula o jovem, aí as coisas realmente têm que ser muito bem explicadas, o que vem, o que virá, para tomar cuidado principalmente com essas drogas viciantes, como é o cigarro, como é o álcool, como outras coisas até mais graves, como os opiáceos, que eu falei para você. Então, precisa tomar muito cuidado com essa coisa que começa com uma dependência simples, com drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, e acaba, né, com uma cocaína, com os opiáceos, que são drogas extremamente viciantes e que você acaba depois tendo grande dificuldade para sair, né, mano? O doutor Pastore, e também pensei, o senhor falou logo no início da nossa conversa, o senhor falou dessa porta de entrada, né? E eu fiquei pensando, por exemplo, das derivações das bebidas, por exemplo.
né? Por exemplo, eu vi situações no carnaval que aparecia um produto, né? Chegou lá, alguém chegou com um produto e mostrou, sabe, assim, parecia uma cerveja, Claro. né? Vamos dizer, relativamente comum para um ambiente de Sim. carnaval, ok? Mas não era só isso. Então, assim, são essa porta, quando o senhor falou da porta de entrada, me chamou muita atenção e me remeteu logo a essa ideia, né? As derivações, o que pode conter, né, numa embalagem que se conhece, consta ali a descrição do produto, mas pode derivar para um ambiente para uma droga que a gente não conhece ainda, né, doutor Pastore? Uma das orientações que me perguntaram, o que se faz o carnaval, toma cuidado com isso, com aquilo. E dentro das coisas simples, como se hidrata, faz isso, faz aquilo, não tome bebida que os outros te oferecerem, porque não há a menor dúvida que dentro de uma cerveja ele pode pôr qualquer coisa e, de repente, você desmaia, passa mal, tem esse grande golpe do passar mal, né? Quando você toma. Então, é uma verdade, quer dizer, a gente orienta, fala, não beba nada que te ofereçam que você não sabe de onde veio. Você quer beber? Vai lá, compra uma bebida e bebe. Porque esse passar, que é muito comum, normalmente eles colocam coisas, nossa, energético de monte, né? É um absurdo no mundo o que acontece com os energéticos, porque eles têm uma dose de cafeína absurda, né? Dão uma estimulada cerebral absurda. Os Estados Unidos têm literatura sobre o quanto o pronto-socorro atende jovens que colocam uísque com um monte desses estimulantes que vendem onde você quiser, não tem problema nenhum. Você coloca os energéticos e eles têm uma dose de estimulação absurda, acabam em pronto-socorro com taquicardias, com situações de coração graves, com pressão alta. Quer dizer, isso está aí no mercado. E você, às vezes, vai tomar o gole do uísque de alguém e, de repente, está cheio de energético. Quer dizer, não é fácil mesmo. Esse mundo da oferta, hoje, você precisa estar muito atento. E se você vai numa festa, por exemplo, e o pessoal está bebendo, ele te passa na mesma hora e você acaba... E não esqueça que há uma sensibilidade pessoal para essas coisas, né? Tem pessoas que são muito resistentes ao álcool, a alguma droga, e tem gente que não tem a mínima resistência a isso, né? Então, isso é importante porque as pessoas usam, às vezes, sem perceber, né, mano? E é grave, né? Não tem dúvida. O doutor Pastore, eu achei muito interessante esse tema da nossa live, né? Quer dizer, você não precisa provar nada a ninguém, não prove. Eu queria que o senhor tecesse aí um comentário sobre isso, que eu achei muito impactante essa frase, né? Então, eu queria que o senhor falasse Não há sobre dúvida, isso. porque, no fundo, você, para não provar, você tem que estar muito preparado e sabendo das repercussões, Malu. As pessoas precisam saber de efeitos e riscos. Quer dizer, por isso que a gente tem assim quase que a obrigação de ficar explicando os riscos, o que pode vir do efeito de uma droga. Porque as pessoas, às vezes, não têm ideia, né? Você toma lá um ácido e realmente você sai do mundo, né? Então, você pode ter queda, né? Situações de perda da consciência. Quer dizer, tem drogas e drogas que podem trazer um monte de coisa. Eu acho que esse esclarecimento, essa história de não provar, eu acho que precisa ser o indivíduo tem que ter uma força muito grande. E quem dá essa força é família, é escola, mostrando até, fazendo vamos dizer, uma preleção para eles do que pode surgir através desse tipo de droga, principalmente até das lícitas, né? Fumar, hoje você vê o cigarro eletrônico, todo mundo achou que aquilo ia melhorar. Ah, não, cigarro eletrônico com pouca nicotina, ótimo, uma mentira, aumentou, porque como deixei eles fumam nas escolas, escondidos, aumentou a venda, põe maconha. Quer dizer, realmente o mercado favorece muito isso. E você vê que o cigarro eletrônico, esse vape, faz um super mal, né? Porque a substância que é colocada lá dentro vai ao pulmão, piora a função pulmonar. Quer dizer, coisas absurdas, né, Malu? E que realmente a gente tem que falar. Não prova, porque realmente se provar, a possibilidade de você hoje ter uma droga viciante é enorme, né? E é difícil sair, né, Malu? Você veja hoje que a gente passa aí os indivíduos que usam crack, que nunca mais vão sair dessa vida, né? Hoje pela manhã, quando eu passei ali perto da Avenida Paulista, 6h30 da manhã,
assim, o sol batendo Nossa, ali, e eles, assim, aquilo... é degradante, né? Uma situação muito ruim. E você vê que esse pessoal não consegue sair. Então, esse é um apelo forte, fala assim, não é que você vai usar e amanhã não quero. Não, você vai usar e vai ficar dependente de uma droga. Eu acho que isso é muito forte, viu? Eu acho que a gente precisaria ter muito cuidado com isso, sabe? Para que a gente possa fazer com que eles entendam. Isso depende tanto das políticas públicas, como nós, que trabalhamos com estudantes, damos aula, estamos o tempo todo conversando, no meio de rádio, televisão. Quer dizer, onde você puder, você tem que estar colocando as vivências que todo mundo teve até hoje e as repercussões disso na sua vida. Quer dizer, realmente hoje a coisa mudou muito e as drogas hoje, se você olhar no mercado, são agressivas que você vê já hoje jovens usando medicações, medicações para estimular o cérebro, para ficar mais ativos. Isso todo dia, usa para trabalhar, usa para sair no fim de semana. E isso vende na farmácia, né? Então você vai lá, compra e toma. Então, você veja como esse mundo fica te cobrando, né? Uma atividade enorme, uma cabeça enorme, um cérebro ativo. Então, nós estamos num momento difícil mesmo para conseguir ter uma tranquilidade. E no meio do caminho, né, uma pandemia, né? Não Então, pode... quer dizer, tudo isso se exacerbou, né? A frustração, o não pertencimento, né? Tudo Nossa. isso aí a E gente você precisaria... imagina, nós nunca atendemos tanto pânico como atender a minha vida. Porque a porta de entrada do pânico é o cardiologista, porque dá uma sensação de taquicardia, uma sensação de morte iminente. Você fica achando que vai morrer. E, no fundo, você explicar para um jovem que não vai morrer, é difícil, porque eles vêm numa ansiedade, uma tensão, que o coração dispara, né? Você tem uma sensação que vai desfalecer, e eles ficam achando que vão morrer com o pânico. Então, por exemplo, essa pandemia aumentou o pânico. Só para você ter ideia, os cursos de psicologia aumentaram a procura, assim, acho que não sei quantas vezes. É o curso mais procurado hoje. Por quê? Porque todos eles vivenciaram situações emocionais e que não sabiam lidar. Não? É. Então, os cursos de psicologia trouxeram as pessoas para É entender. verdade. A minha terapeuta não tem vaga até dezembro. É Nossa verdade. Senhora, situação difícil. Bom, mas é isso, né, o doutor Pastor, nós estamos encerrando aqui o minutinho final. Tá ótimo. Eu acho que assim, o que fica disso tudo que a gente falou, e assim, foi muito esclarecedora a nossa conversa, acho que fica, né, doutor Pastor, que o jovem tem todo o direito, ele tem todo o direito de fazer as suas escolhas, mas essa escolha tem a contrapartida, e é dessa contrapartida que nós, que já vivemos mais, podemos falar para eles, né, doutor Pastor? Eu queria Sim. finalizar essa nossa entrevista com a sua fala. Eu acho que o tempo nos dá a única coisa que acho que é boa, a experiência. Quer dizer, nós vivemos isso, né? Todos nós vivemos e todos nós passamos por fases e fases onde tal droga era importante, outra, e que não acaba, quer dizer, não tem fim. A preocupação é que quando você tem uma perspectiva de vida, não vai chegar se ficar grudado em álcool e droga. Quer dizer, não vai ser isso que vai te levar a ser realmente um grande profissional, não vai ser por aí. Eu estimulo muito os jovens ao exercício, à atividade física. Eu vejo que quem sai para um protocolo de atividade, vai jogar num clube, vai fazer alguma coisa, você escapa um pouco desse meio. Não que você não vá, mas você não fica tão filiado a esse meio da droga que tem pouca atividade, onde os indivíduos ficam voltados só para a medicação. O exercício, eu diria hoje, que foi uma das grandes experiências para você se afastar, porque as drogas, o álcool mesmo, o cigarro, te limitam. E quem gosta de fazer uma atividade não deixa de usar porque quer realmente ter uma atividade boa. Doutor Carlos Alberto Pastore, tive imenso prazer de conversar com o senhor hoje. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é preciosíssimo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui e eu falo aqui em nome do grupo. Muito obrigada por essa partilha. Malu, muito obrigado. Eu, como te falei, a minha vida também, a Unip faz parte da minha vida. Eu estou sempre à disposição de vocês, né? Eu que tive realmente aí várias oportunidades de estar conversando com o pessoal da Unip, dentro da Unip, dando aula, inclusive.
eu acho que para mim é sempre um prazer, viu? Tá bom. Obrigada, doutor Pastore. Até a Nada. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.